Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Então, na nossa aula de língua portuguesa, hoje nós vamos dar continuidade à nossa interpretação que estávamos fazendo na nossa aula ao vivo de ontem, né? Sobre esse trecho desse capítulo, desse livro aí que a gente já leu uma boa parte, né, do capítulo ali, desde a página 7 até a página 12, a gente estava lendo aqui e fazendo a interpretação, né? Que é o trecho ali do capítulo 12, que fala da eletricidade, e que faz parte desse livro, 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, né? Que foi o precursor das histórias de ficção científica, e que parecia que ele imaginava coisas que viriam a ser construídas no futuro, como foi o caso do submarino, né? A eletricidade ele já usava, então, na história dele, como se ela fosse bastante usada, né? E, na verdade, na época que ele escreveu o livro, a eletricidade ainda não era muito usada, né? Nem a lâmpada não havia sido criada ainda. Thomas Edison, 9 anos depois do Júlio Verne ter escrito 20.000 Léguas Submarinas, que ele foi criar a lâmpada, como a gente conheceu, né? E então o submarino também não existia. Só 25 anos depois de se escrever essa história é que os submarinos passaram a ser fabricados. Então, vejam como ele era uma pessoa assim muito futurista, né? Imaginava longe, grande. Então, os livros dele têm muita aventura, né? Falam muito de aventuras. Então, a gente fez essa página 11 na aula ao vivo, e aqui a gente tinha um pedacinho aqui, né? A prof até digitou aqui para vocês verem, então, a resposta da última questão lá da aula ao vivo, que era a questão 15, que dizia: releia mais um trecho do capítulo. Entrei em um compartimento onde o capitão Nemo, sem dúvida, um engenheiro extraordinário, de extraordinário talento, dispusera os aparelhos de navegação. Vejam que aqui, então, entre os travessões, está a explicação aqui do como o professor Arenox, né, ele imaginava o capitão Nemo, o que ele achava, qual era a opinião dele sobre o capitão Nemo, certo? Então, veja aqui, ó, qual é a função dos travessões nesse texto. Então, aqui, ó, antes do sem tem a travessão e depois de talento. Então, sem dúvida, um engenheiro de extraordinário talento está explicando aqui o que é a opinião, então, do narrador sobre o capitão Nemo, porque a última palavra aqui, né, as últimas duas foi capitão Nemo, tá? Nós aprendemos no bimestre passado que alguns textos usam parênteses, travessões, até às vezes as aspas, né, para explicar um termo que vem antes, né, dessa colocação. Então, às vezes, quando aparece entre parênteses, ou entre travessões, ou entre aspas, está explicando uma afirmação que foi feita antes, ou algum tipo de termo que foi usado antes, tá? Então, eu coloquei aqui: os travessões foram usados para indicar a opinião do narrador sobre o capitão Nemo, certo? E agora, vamos fazer a leitura do finalzinho do capítulo aqui, né? Todo mundo deve estar curioso, né? Como que termina esse capítulo. E ainda não é o final do livro, né? Quem está com curiosidade para saber, pode procurar, né? Até mesmo baixar, às vezes, esse livro, ou procurar, às vezes, numa biblioteca, né? Se informar, se quiser ler, quem tenha esse livro, e fazer a leitura dele completo, que aí fica mais interessante, tá? Então, alguns até já disseram que já viram até desenho animado, né? Que fala sobre essa história, certo? Então, vamos ler aqui o final do capítulo. A Casa das Máquinas era dividida em duas partes. Na primeira estavam os elementos que produziam a eletricidade. Na segunda, o mecanismo que transmitia o movimento da hélice. Eu examinava as máquinas com grande interesse. Apesar de todas as explicações do capitão, percebi que havia uma série de pontos que não compreendia. Como a eletricidade podia adquirir tanta potência? Como funcionava o sistema de navegação? Já constatei a velocidade do Nautilus quando foi perseguido pela Abraham Lincoln. Mas não basta ter velocidade, é preciso manobrá-lo.
E mais, como suporta a pressão de grandes profundidades? Como retorna à superfície? Como vai para cima, para baixo, direita e esquerda? Estou sendo indiscreto ao fazer tantas perguntas? Após uma pequena hesitação, o capitão respondeu: de maneira alguma, professor. Venha ao salão, que já é também meu gabinete de trabalho. Explicarei o que quiser, já que nunca mais deixará este submarino, não importa o quanto saiba. Então ele não tinha intenção de liberar o professor Aronnax, né? Ele queria segurar o professor lá. Não se sabe o motivo, né? Eu não li o resto do livro. Então, se nós estivermos curiosos, a gente pode procurar para tentar saber por que ele queria segurar o professor lá, então, com ele, né? Já que ele nunca mais ia deixar ele voltar. Então, aqui a palavra hesitação, que está aqui, após uma pequena hesitação, o capitão responde, quer dizer indecisão sobre o que fazer, pensar ou dizer. Então, ele resolveu responder as perguntas, né? Ele hesitou, mas depois respondeu, né? Então, primeiro ele ficou pensando, será que respondo? Aqui quando fala, né, constatei a velocidade do Nautilus quando foi perseguido pela Abraham Lincoln. Então, Abraham Lincoln é o nome do barco que saiu à procura da criatura marinha, que lá no início fala que eles imaginavam que era uma criatura marinha, né, que havia causado um acidente com um navio de pessoas, de passageiros. Então, na realidade, era um Nautilus, né, e na expedição em que estavam o professor Aronnax, o canadense Ned Land e o assistente Conseil. Então, eles estavam nesse barco, Abraham Lincoln, quando saiu à procura da criatura. Lá no início fala, né, que eles caíram no mar e foram parar no submarino. Então, provavelmente eles resgataram eles, né? O submarino resgatou. Então, vamos para a próxima página. Agora, aqui, nós vamos falar um pouquinho mais do Júlio Verne, né? Então, o Júlio Verne era um escritor apaixonado pela ciência. Nascido em 1828, na cidade portuária de Nantes, na França, Júlio Verne, desde criança, gostava de observar os navios, o mar e os viajantes. Aos 20 anos, foi estudar direito em Paris. Lá, começou sua carreira literária, com a publicação de algumas peças de teatro. Em 1863, um dos seus contos, 5 Semanas em Balão, teve sucesso ao ser publicado. Então, vejam, 5 Semanas em Balão, né? Então, todas as publicações dele remetiam, né, a aventuras. Então, teve muito sucesso ao ser publicado. A partir daí, Júlio Verne passou a se dedicar exclusivamente à escrita. Com histórias futuristas e muito reais, os livros de Verne tornaram-se populares em todo o mundo. O mais famoso, considerado sua obra-prima, é 20.000 Léguas Submarinas, que conta a história do Capitão Nemo e o seu submarino Nautilus. Júlio Verne escreveu essa história quando não havia tecnologia para construir um submarino. O primeiro veículo desse tipo só foi feito 25 anos após a publicação do texto. Então, vocês viram lá que parecia, né, que ele previa algumas coisas, né? Porque ele imaginava muito longe. Então, a imaginação dele era muito fértil e que nem o submarino que ele imaginou, né? Talvez não exatamente como no livro dele, né? Mas 25 anos depois foram construídos tipos de veículos dessa forma. Então, considerando agora o capítulo que nós lemos, vamos responder as questões. O capítulo é o capítulo inteiro, né? Desde lá do início, eu tenho 12 lá, né? Aqui que fala da eletricidade, então o capítulo 12, da página 7. Então, termina aí na página 12, que nós lemos aqui o finalzinho, tá? Então, agora pergunta ali, que personagens apareceram no texto, né? Nesse trecho lido, nesse trecho aí que nós lemos do capítulo 12. Quais foram, então? Então, era primeiro lá o Capitão Nemo. Capitão Nemo, né? Nossa, por que ele veio pra cá? Deixa eu ver. Aqui. Então, o Capitão Nemo. O professor. Opa, ó, sobrou linha lá. Sobrou letra.
professor Aronnax, né? O canadense lá, canadense Ned Land, e o assistente do professor, o conselho, né? Certo? Então, esses são os personagens que aparecem nesse trecho aí no capítulo 12. Talvez nos outros capítulos antes e depois tenham mais, né? Personagens, mas nesse capítulo foram esses. E onde estavam esses personagens o tempo todo, nesse capítulo aí? Onde que eles estavam conversando? Então, eles estavam, né, dentro do submarino, a bordo do submarino. Então, estão dentro do submarino Nautilus, dentro do submarino Nautilus, navegando nas profundezas do mar, né? Então, eles estavam lá no fundo do mar, dentro do submarino, junto com o capitão, certo? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente conversa mais sobre esse tipo de texto, né? Sobre essa história. Então, até a próxima aula. Beijo para vocês.